Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Shalom, Shabbat Shalom para você, muito boa noite, para você que está aí na sua casa, seja bem-vindo ao Ministério Apostólico, olha, falei o nome errado, seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá, antes éramos uma outra nomenclatura, e seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá, que o Eterno te guarde poderosamente e que o céu esteja revelado cada vez mais aí na sua casa hoje, neste Shabbat. Seja bem-vindo a Parashá de número 16, está aí na tela. Estamos aqui hoje, neste Shabbat, falando sobre Parashá Bechalar, e uma Parashá de grandes e grandes manifestações do Eterno. Já vou deixar aqui na tela para você. Nós estudamos essa semana toda esta energia, Parashá 16, Bechalar, depois de ter deixado, e conta aí várias interferências espirituais, das quais eu acho que você já mergulhou na revelação do Eterno. E amanhã, não esqueça, amanhã, já quero deixar aí avisado para você, tá vendo aí na tela, amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou estar aqui falando com você ao vivo sobre as águas da sabedoria, tá certo? Aula dentro dessa Parashá, que está aí dentro do curso Parashá e do curso Árvore da Vida. Então amanhã às 11 horas, não esqueça, estarei com você aqui ao vivo falando sobre isso, sobre as águas da sabedoria. Mas hoje, pastor Vitor e pastor Cláudio Honor estarão ministrando aqui a palavra dessa Parashá de número 16, e eu quero já deixar aí você ciente de que nós estamos construindo um novo tempo, uma nova realidade, construindo algo novo, e contamos com a singeleza, a nobreza, o esplendor de cada um de vocês, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Para quê? Para que possamos construir a Beit Ahavá, né? Então tá aqui, deixa eu colocar na tela como você pode esplêndido e nos ajudar financeiramente. Lembre-se, queridos, nós estamos em um novo ciclo, e esse novo ciclo tem chamado pessoas, tem rechamado pessoas, e você precisa atender o chamado do Eterno, tá?
e não ouvir as lamúrias que outrora havia dentro do Egito, mas ouvir ali o relato espiritual que os anjos trazem sobre os homens de Deus, tá certo? Então tá aí na tela como você pode assim fazê-lo, e não esqueça também que nós estamos em uma dimensão poderosa da manifestação do Eterno. Por quê? Porque estamos nessa Parashá 16, fala da travessia aí do Mar Vermelho, né? Fala das águas poderosas, e para a gente começar esse Shabat de forma a já nos preparar o nosso espírito, daqui a pouco eu vou colocar uma canção espontânea para você preparar teu espírito para a palavra, mas eu quero lembrar você de uma coisa nesta Parashá. Vamos lá, para você não esquecer. Quando o povo está para sair de um ciclo para o outro ciclo, quando o povo está para sair do Egito, a ordem já foi instituída, Pessah, já foi instituído várias coisas que falamos na semana anterior. Agora, está todo mundo com seus jumentos, seus burros, está todo mundo com as suas malas feitas, está todo mundo com as coisas guardadas, todo mundo e todas as famílias já estão ali. Eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá, pega isso, pega aquilo, e aquilo, pegou aquilo, esqueceu aquilo, fecha a tenda, amarra isso. E todo mundo está levando tudo. Todo mundo está rumo à saída. Mas Moshe não esqueceu uma coisa. Moshe não esqueceu o essencial. O que é o essencial? A caixa, onde estavam os ossos de Yosef. E osso fala daquilo que é inteiro. Fala daquilo que sou eu e você por essência. E esta essência é que não pode deixar esquecida no Egito. Nós já falamos isso em algumas semanas anteriores, mas eu vou reorganizar esse entendimento. Não adianta você sair de mala e cuia. Não adianta você abandonar as suas práticas errôneas, mas a sua essência continuar nas práticas de outrora. Não adianta você mudar de geografia, mas não mudar a sua essência da geografia espiritual. Não adianta você sair do mundo fisicamente. Não adianta você bater cartão em uma igreja, não adianta você bater cartão em um clube espiritual, em um nicho espiritual, seja ele qual for. Não adianta você sair do Egito com os seus jumentos, os seus burros, as suas malas, as suas cuias, as suas crianças, se os ossos permanecerem no Egito. A terra tem o poder de puxar a nossa essência de volta para o lugar dela. Ou de desgraça, ou de graça. É por isso que tem pessoas que não podem pisar em determinados lugares mais, porque há uma força daquela terra. Há um espírito da força da terra, chamado Behemoth. E esse espírito puxa você quando você não retira os ossos daquela geografia. Os ossos é etzen, a essência, o completo, a plenitude. Por outro lado, existem pessoas que voltam aos seus lugares de desgraça para evangelizar outras vidas. É porque estes, de fato, retiraram os seus ossos daquela geografia terrena e ali não só alcançaram autoridade, como alcançaram poder para evangelizar, ministrar sobre aquele lugar. Do contrário, muitas vezes nós vemos pessoas pisarem em terras das quais nunca tiraram os seus ossos, e estes ossos o puxaram novamente para a desgraça. Por isso que ao sair do Egito, ao sair do mundo, Moshe, a mente, a profecia, Moshe que representa a nossa mente espiritual, Moshe não apenas leva embora as suas malas, as suas bagagens, os seus animais, mas Moshe leva os ossos de Yosef, os ossos das conexões. Às vezes, às vezes, uma terra só está sendo
produtiva e abençoada, como o Egito era, quando os hebreus estavam lá, porque os ossos de um tzadik clamavam naquela geografia terrena. Mas, quando os ossos são retirados daquele lugar, agora o fluxo de bênção termina. Então, o fluxo de bênção não pode ser deixado nos lugares obtusos. A sua essência, o seu ser inteiro precisa ser livre. E isto está na conexão de Moshe e a palavra que ele tem. Por isso que na semana passada nós falávamos sobre isso. Por isso que nas aulas da semana passada nós falávamos sobre isso. Então, que neste Shabat, mais do que nunca, você está saindo do mundo, então leve os ossos, leve a sua essência. Se você era mau caráter, agora você é um homem de bom caráter. Se você era mentiroso, agora você não mente mais. Se você era permissivo, agora você não é mais permissivo. É por isso que há falta de gente nobre na vida. Por isso que há falta de pessoas com nobreza. Mas o mundo está cheio de pessoas que têm as suas falas cheias de canalice. Então, o nobre, ele se coloca no lugar da maturidade, enquanto um canalha se coloca no lugar da imaturidade. Os imaturos fazem muito barulho, enquanto os maduros se calam, silenciam, porque esta é a resposta do maduro. Esta é a resposta daquele que tem maturidade. Moshe, alcançou a maturidade quando voltou para libertar o povo. E ele não esqueceu o essencial. Não esqueça o essencial. Sobe essa hashtag aí. Hashtag não esqueça o essencial. Subiu? Vamos deixar o chat bonito aí, tá bom? Um minutinho, a gente vai se preparar aqui para se conectar com a palavra. Em 1 minuto, os pastores então estarão de volta para ministrar mais desta paraxá em nossa vida. Shabbat Shalom! Beit Ahava, casa de luz, onde o amor emana e nos conduz. Na Torá encontramos a direção. Uma família unida em oração. Beit Ahava, nossa casa sagrada, onde cada alma é abençoada. Com fé e amor, seguimos a caminhar nessa jornada, juntos a elevar. Nas paredes ecoa a tradição. O Shabat nos envolve em devoção. Velas acesas, paz e união. Uma comunidade em conexão. Beit Ahava, nossa casa sagrada, onde cada alma é abençoada. Com fé e amor, seguimos a caminhar nessa jornada, juntos a elevar. O Eterno nos guia com sua mão, em cada passo, em cada canção, na alegria ou na provação. Beit Ahava é nossa proteção. Beit Ahava, nossa casa sagrada, onde cada alma é abençoada. Com fé e amor, seguimos a caminhar nessa jornada, juntos a
Beit Ahava, lar de paz e luz. Em comunidade vamos celebrar, com coração aberto a orar. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Shabbat Shalom aí, Beit Ahavá. Muito bom estar aqui com você. Estou aqui com o pastor Claudio Honor. Pode dar um oi aí pro povo aí, pastor. Shalom. Todos estejam bem e aproveitem bem essa paraxá, né? O estudo dessa paraxá. Que esse Shabbat seja maravilhoso para todos vocês. Estamos aqui para ministrar uma palavra do coração do Eterno. Pois essa paraxá, como foi dito aí pelo nosso Rabi, pelo nosso líder, é uma paraxá recheada de coisas espirituais. Então nós precisamos desfrutar e aprender com esses acontecimentos. Então, mais uma vez, Shabbat Shalom a todos aí da Beit Ahavá, você que está aí na tua casa, você que fez a mesa, você que preparou a halá, você que preparou a halá, você que preparou aí o cálice do suco para fazer o kiddush. Nesse mês aí de Shevat, esse mês das árvores, esse mês profundo e intenso, onde nós temos muitas bênçãos para viver. Então, querido, nós estamos cheios aí, fartos, né? Os pés banhados no azeite, estamos com fartura na mesa, então devemos viver essa energia. E, por que não, o Shabat aí do louvor, Shabat Shirá, nós estamos aí com a canção aí do povo de Israel, e nós vamos falar muito sobre aquilo que Israel, aquilo que os hebreus viveram de acontecimentos na saída da terra do Egito. Quero que você abra comigo a sua Torá, a sua Bíblia, em Shemot 14, Êxodo capítulo 14, deixa eu ver aqui o versículo que eu vou ler, 14... Vamos lá Vamos do versículo de número 1 de Shemot 14. Vamos lá. Diz assim a palavra do Eterno, Shemot 14, verso 1, Êxodo, verso 1, 14, capítulo 14, verso 1. Vamos lá. Adonai disse a Moshe, fale ao povo de Israel que dê a volta e acampe diante de Pi-Hahirot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Tzifon. No campo em frente a ele, junto ao mar. O faraó dirá que o povo de Israel está vagueando sem rumo pela região, que o deserto o cercou por todos os lados. É isso mesmo. Eu endurecerei a tal ponto o coração do faraó, que ele os perseguirá. Assim, Adonai falando, gente. Assim darei glória a mim mesmo à custa de faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão finalmente que eu sou Adonai. O povo fez o que lhe foi ordenado. Não tá fácil, né, pro povo hebreu, né? Saiu da terra do Egito e mesmo assim Adonai endurece o coração de Faraó na libertação do povo. Então, é interessante nós começarmos aplicando isso na nossa vida da seguinte forma. No começo da paraxá, ela não começa no capítulo 14, ela começa no final do 13, e no começo da, então, porção, paraxá Beshlar, vai falar que Faraó deixou eles partirem. O nome da paraxá fala isso, falou que eles, após ter deixado, você vê que Adonai não guia eles pelo caminho principal, mais curto, mais rápido, porque os filisteus estavam no caminho, e Adonai não queria que o povo se assustasse
com os filisteus e voltassem para o Egito, desejassem voltarem para o Egito. Porém, ali continua dizendo que a nuvem estava com eles, tanto de dia quanto de noite, para os ajudar. A coluna de fogo, a coluna de nuvem, né? A coluna de fogo, enfim, estavam com eles, mas o Eterno preservou eles de encontrarem com os filisteus. Filisteu, um povo guerreiro, um povo mau, um povo experiente na batalha. Então o Eterno preserva seus filhos de viverem essa experiência logo de cara. Porém, o Eterno guia os filhos de Israel por um caminho diferente. Um caminho mais longo, um caminho improvável, um caminho de um beco sem saída. Tem muito material também que eu quero deixar claro aqui. Tem muito material nesse canal a respeito dessa porção da palavra. Então, se farte da palavra aqui no canal, em nome de Yeshua. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, guia os seus filhos no caminho mais confrontante para aquilo que eles achariam confortável de viver. Um beco sem saída, um lugar sem respostas, um lugar sem saída, um lugar que apenas com um milagre poderia ocorrer um desfecho abençoador. Quando sai do nosso controle, quando sai do controle das nossas mãos, quando sai do controle da nossa intenção, daquilo que a gente pode resolver, é aí que complica para aqueles que têm dificuldade. Para nós, vamos nos incluir como humanos, para aqueles que têm dificuldade em acreditar. Para nós que temos dificuldade em acreditar, muitas vezes a gente é pego assim. E o povo de Israel foi pego. O povo de Israel foi pego num momento onde Deus endurece o coração de Faraó mais uma vez, mas nós precisamos aplicar isso na nossa vida da seguinte forma. Nós somos guiados não para que nós tenhamos o controle das coisas. Nós somos guiados porque Deus está fazendo um processo na nossa vida. E esse processo de libertação, de mudança de ciclos, ele só acontece quando nós nos submetemos. E aqui, no deserto, nós não temos o controle também não. Os processos, os procedimentos que nós fizemos lá atrás, na terra do Egito, para sermos livres, através do Cordeiro, através de Pêssar, aqui, o mesmo princípio tem que seguir-nos, o princípio da confiança, o princípio da emuná, da bitachon, da nossa fé e da nossa plena confiança de que Hashem vai nos guiar pelo caminho certo, mas e quando os nossos olhos não veem esse caminho correto, esse caminho certo aos olhos do humano? Então é nesse sentido que nós já podemos entender que nós, como filhos de Deus, nós, como filhos do Eterno, nós não somos guiados por caminhos dos quais nós temos e detemos de total controle. Isso tem que ficar claro para você. Onde o Eterno nos guiar, Ele vai nos levar para o caminho aonde Ele quer que nós destronemos principados, destronemos potestades, onde nós venhamos a glorificar o nome dEle, não o nosso. Glorificar e exaltar a majestade dele. Então Deus vai nos usar para glorificar o nome dele, não o nosso nome. Custe o que custar, Deus vai usar-nos, aqueles que são leais, para glorificar o nome dele. Então, Deus guia eles por um lugar onde não tem saída, e Faraó, o inimigo, vê isso. E Faraó pensa isso. A Torá deixa bem claro que Adonai já sabia o que Faraó ia pensar, que ele estava vendo que o povo estava encurralado, mas na realidade era Adonai já sabendo, porque ele é atemporal, Adonai é dono do tempo, e Adonai sonda o Faraó, e por mais que Faraó vem com toda ardilosidade, todo o ódio, toda a pompa, todo o orgulho, todo o ego inflado, achando que vai vencer o povo hebreu, o Eterno está olhando lá de cima, provando os corações dos seus filhos, aflitos, testando eles ao ápice, para que eles vejam a glória
de um livramento. Para que eles vejam no cajado da obediência, no cajado de uma liderança, aquele impossível ocorrer. O mar se dividir e abrir para as 12 tribos passarem. E quando elas estão passando, o que acontece? O mar depois se fecha em cima dos inimigos. E a Torá deixa bem registrado isso aqui, que o Eterno fez isso para aniquilar Faraó de uma vez. Eu quero te perguntar, quem é Faraó na sua vida? O que é Faraó na sua vida hoje? Você está padecendo por obediência? Você está sendo guiado na obediência? Você está trilhando o caminho da obediência? Faraó está te oprimindo? Situações estão te oprimindo? Quero dizer profeticamente que o mar vai se fechar em cima de Faraó. Em cima das suas carruagens, com todo o poder que eles têm, com toda a estrutura que eles têm, com todo o favoritismo que eles têm, as águas, pelo apenas um sopro de Adonai, vai cair em cima deles e vai destruir tudo o que eles prepararam, arquitetaram contra os filhos de Deus. Pega essa palavra aí, Beit Yahavá. Pega essa palavra aí. Pega essa palavra aí. Seja cheio dessa, não vou dizer motivação, mas seja cheio desta emuná. Quem serve ao Eterno é guiado por caminhos confusos, entre aspas, porém, a glória não é nossa. A glória da certeza, da razão, de nós termos a certeza e a razão de tudo, não é nossa, não vai ser nossa. Vai ser sobrenatural. E a cada dia que passa é mais sobrenatural. Para eu deixar o pastor deglutir mais um pouco, pastor. O povo foi provado, né? Sim, o povo foi provado. Mas o que, como você falou, que quem é o Faraó na sua vida, o que Deus estava fazendo ali com esse povo era simplesmente mostrando para eles o seguinte, que a partir dali, o opressor, aquele que encabeçava, que representava todo o Egito, não existia mais. Eles não precisavam, porque eles temeram, eles olharam para trás, viram que Faraó estava vindo e temeram, eles não olharam a presença de Deus ali com eles, que já havia libertado em peça, ali já tinha tirado. Então são coisas que Deus estava preparando, endureceu o coração de Faraó para provar o seguinte: vocês estão numa mudança de ciclo, vocês não são mais escravos. O tutor, aquele que era o comando, que comandava a escravidão de vocês, não existe mais, mas existe um novo comandante. Existe um novo comandante que vai à frente de vocês. Deus, até mesmo para proteger o povo, ele colocou a nuvem, né? A coluna de nuvem, né? Atrás, para que o povo nem visse, e a coluna de fogo também, eles não viam Israel. Ela guiava à frente, mas nesse momento ela foi para trás, ela foi para preservar o povo. E essa paraxá, ela é rica em milagres, ela é rica em mudança de consciência, em mudança de mentalidade, de ação de um povo. Não agir como um escravo, não agir com medo, mas agir com ousadia, com confiança, com emuná de que tudo que vai acontecer está no controle de um Deus, e ele que controla. Como você bem falou, pastor, ele não permitiu que um povo que não era um povo de guerreiros, não era um povo que trabalhava, mas eles estavam escravos, faziam os tijolos, tanto que alguns reclamavam depois para frente aí querendo palha, com recordação do Egito, aqueles que tinham a mente ainda cativa, né? E aqueles que deixaram os ossos, bem como o apóstolo falou lá no Egito, esses pensavam naquelas coisas, mas aqueles que eram libertos tinham a ousadia. Josué
era aquele que personificava isso. Era um jovem que buscava, que tinha ousadia, como Ur, estavam sempre ali buscando a força, né? Não viam o ciclo da escravidão, mas viam o ciclo da liberdade e a oportunidade de lutar, de se preparar. E Josué foi um grande líder, se preparou, aprendeu. Ele não era um soldado de Faraó, ele não era um guerreiro, mas ele aprendeu a ser um guerreiro, aprendeu a ser um líder. E é assim que Deus faz, forja homens no deserto. Deus vai mudando a história desse povo. E o maravilhoso é o ciclo da escravidão, se encerrou ali em Peça, na saída, e o ciclo da liberdade. Eles não sabiam o que era liberdade, eles estavam aprendendo o que é ser livre. E esse ciclo, ele vai contando aqui nas passagens, até mesmo a abertura do mar, o medo. A instrução. Com medo, né? Com medo. A instrução para Moshe usar o cajado. Aqui fala, o povo de Israel clamou a Adonai com muito medo, porque viram os egípcios. Eles viram os egípcios e temeram. E isso faz parte de um processo de libertação de um povo que estava cativo a uma escravidão, uma mente cativa de escravo. Eu tenho medo porque que vai me acontecer? Vai me açoitar, eles são poderosos, eles vão nos alcançar, eles vão nos levar, sendo que eles passaram por um processo grandioso em Peça, mas ainda eles estavam com a mente de escravo. E esse processo Deus já tinha preparado para eles. Tem uma barreira intransponível que é o mar, mas não tem barreira intransponível para Deus. Aonde tem mar e tem filho de Deus, o mar vai se abrir. Se não se abrir, vai ser como Pedro, vai andar sobre as águas. Não tem impossível para Deus. A única coisa impossível para Deus é ele mentir. E a palavra diz que ele não mente. É tão interessante, pastor, a questão das impossibilidades que não existem para Deus, que o povo recebe o maná nessa paraxá, eles reclamam de comida, eles têm medo, tal, recebem o maná, algo que não é explicável aos olhos humanos, tanto que significa o que é isso, né? Uhum. E aí, depois eles reclamam de carne, recebem as codornizes aí, enfim, existem muitos confrontos com a alma animalesca desse povo, né, pastor? O povo, ele titubeia, né, nessa questão animalesca por causa da escravidão que estava ainda estava latente na questão biológica deles, na questão fisiológica deles, de terem vivido muito tempo sendo escravos mesmo. Tinha as clipotes de escravos. As cascas, né, pastor? Isso. Mas o que nós vemos aí que é uma paraxá cheia de relatos de milagres. Do mar, como você estava falando, do maná, das águas amargas, aqueles oásis, mas a gente vê que muitas vezes nós vamos reclamar de uma água que ela é amarga, mas muitas vezes não é a água que é amarga, é a nossa vida que é amarga, e eles estavam numa vida de amargura. Eles poderiam ter, depois de tanto, cantaram louvores ali, junto com Moshe e Miriam, sobre que ele fez com o Faraó, eles poderiam, mediante essa grandeza, mas como eles estavam no processo ainda de libertação, de saída de escravo para ter uma mente de comunhão mais direta com Deus, eles poderiam ter, ao invés de reclamar das águas, ó Deus poderoso, tu que abriste o mar, tu podes fazer essa água. Isso é uma vida doce, declarando para Deus o poder dele, não murmurar contra uma liderança e murmurar, Deus, se eu levasse a gente para morrer de sede aqui, a água não presta. A diferença de ter uma vida doce é quando você tem uma vida de comunhão e crê que o teu Deus pode fazer tudo aquilo que é justo no teu coração para o bem de um povo. E sabe o que eu vejo com essa sua fala, pastor? É que a questão que você disse que o povo poderia ter feito isso, ele poderia ter clamado, né? Eles poderiam ter não apenas murmurado, como Deus fala aqui na Torá, que eu ouvi o murmúrio, mas eles poderiam ter ousado na fé.
Mas eu achei interessante que que você citou, que eles tinham Moisés. Sim. Moisés disse para eles: vocês não precisam ter medo, não tenham medo. Aí depois então eles tinham um líder para guiar eles tinham um líder para imitar a emuná deles. Então eles tinham esse líder para imitar. Aí depois você vê, depois que eles passam o mar, qual é o outro líder que eles poderiam imitar e foram guiados? As mulheres foram influenciadas por Miriam. Na dança, no pandeiro, e todas as mulheres saíram atrás delas. Então nós precisamos, nesses momentos onde nós não sabemos lidar com certas circunstâncias, nós precisamos imitar, como diz a palavra, imitar os nossos pastores. Imitar, como o apóstolo Paulo, Shaul Rachalia dizia, imitai a mim, pois eu imito a Yeshua, eu imito ao Mashiach. E aí vai dizer também, Hebreus capítulo 13, que nós devemos honrar nossos pastores, porque eles velam por nossa alma e tudo mais, imitar a fé dos nossos pastores. Então, querido, é nesse momento que a gente não sabe o que fazer, que os líderes estão trabalhando. Seja de uma maneira que confronta a sua razão, mas você tem que entender que existe uma liderança que está sendo guiada pelo Eterno. Existe um Moshe que está com o cajado na mão. Existe uma Miriam que viu quantas coisas acontecerem. Existe um Aharon, existe um Yehoshua, um Josué, que estão despontando na liderança para um bem maior. É interessante falar disso. É interessante falar disso porque muito se perde. Muito se perde. Hoje, as pessoas elas não estão mais valorizando isso, vamos dizer assim, né, pastor? Sim. Elas não estão mais valorizando essa questão de honrar os líderes, de olhar e se assemelhar com o líder na questão de emuná, de ação, né? Então, foi um insight que eu peguei de você aí falando, a questão que o povo poderia clamar, e tinha Moisés, foi uma coisa interessante. Você falou de Yehoshua também, eu quero falar dele, mas pode complementar aí. Sim, mas nós vemos que nesse processo todo de formação de homem, se você pegasse no Egito, eles não tinham um líder, a não ser aqueles líderes pequenos de tribo, mas ninguém que se despontasse como um líder espiritual, um líder mais próximo de Deus, tanto que Deus tirou o povo do Egito, porque o declínio espiritual deles era acentuado, a assimilação das coisas do Egito cada dia era maior. Sim. Então, aprove Deus tirá-los naquele momento de lá para colocá-los. E, como você bem disse, Moshe era o grande líder, era aonde eles deveriam se espelhar. E Josué, Ur, alguns se pegaram nisso, de honrar e buscar no líder um espelho para que eles tivessem uma condução também. E essa coisa de Josué buscar essa proximidade com Moshe, e a gente vê aqui nessa paraxá, que é a paraxá dos milagres, do mar se abrindo, do maná, das águas amargas ali, né, naqueles oásis ali, onde é jogada a madeira e transforma em doce. Ficaram 3 dias sem água. Imagina. E da murmuração por carne e tudo mais, a gente vê que é Deus preparando, mas aqui a gente vê um povo ainda murmurando, um povo reclamão, um povo que tinha pouco no Egito e murmurava quando Deus estava dando o melhor dele, o maná do céu. O maná do céu, só de vir do céu já bastava, mas eles queriam a saudade de uma carne, ingratidão. Então, tem muito disso. Então, uma vida amarga não vai adoçar uma água, não vai mudar uma água. Uma vida que pensa nos prazeres do Egito não vai se saciar com o maná do céu. Isso tudo eles estavam aprendendo.
Eu acho que não é só nem de prazeres, acostumado com a escravidão. A escravidão. O povo é acostumado com a escravidão e eles gostam de ser recompensados por aquilo que eles fazem, gostam de se sentir úteis mesmo que escravos. São viciados na escravidão. É útil e inútil. É o útil e inútil. Eu falei isso numa aula. É o útil e inútil. Útil na inutilidade. Então, a pessoa, ela é tão medíocre que ela não sabe usar a liberdade. Ela não sabe usar a liberdade que Deus está... E não consegue desfrutar da liberdade. Quando tem a liberdade, quer voltar para a escravidão. Isso é muito nítido aí nessa geração de hoje. Mas faz esse processo que é maravilhoso, é porque Deus parece que ele não tem o controle, parece que está faltando tudo, mas ele está no controle de tudo. E cada situação dessa prova cada vez mais o tamanho pequeno de uma fé e de um relacionamento de um povo. Estou falando individualizando cada um que estava lá, porque bastava um daqueles ali falar assim: Deus, não precisava de Moshe para a água ser purificada, passar de amarga para ser uma água doce, passava a ser alguém que tivesse fé e manifestasse. É mais fácil você reclamar para um líder do que buscar a presença de Deus e mudar uma situação. Terceirizar o negócio. Terceirizar, né? Mas eles estavam num processo, e esse processo, cada coisa que aconteceu aqui do mar, das águas e tudo mais, é um aprendizado não só para não só para aquela época, mas para gerações, para o dia de hoje, porque o que tem de murmuradores nas igrejas, o que tem de gente só pedindo, e gente com vida amarga, Ora por mim, né? A vida está amarga e não muda, não tem uma vida doce, uma vida de comunhão, uma vida de ousadia no bom sentido de fazer movimentar os céus a favor. Moshe, Miriam e Arão não eram pessoas sobrenaturais, mas foram pessoas que se dispuseram. Tinham méritos, né? Tinham méritos e se renderam. Tá? Tiveram os erros dele. Arão e Miriam teve em relação a Moshe, foram induzidos, levados àquilo, mas foram pessoas que tinham no líder também um amor que os conduziu. O mérito de Miriam, das águas, onde num deserto não faltou água enquanto ela teve vida. Ela carregava isso, são méritos. E ela teve mérito porque quando Moshe estava ali no Nilo, naquele cesto, ela estava nas águas acompanhando. Ela tinha essa coisa que Deus a capacitou, ela tinha a alegria de estar ali com o seu tamborim, tocando, louvando, cantando, ela tinha a alegria de aglutinar as mulheres, no bom sentido, tanto que as mulheres foram aquelas que não compactuaram lá do na bezerro, frente, lá na frente, do bezerro de ouro. Mas tudo tem uma mão e uma direção. Eu acho que as pessoas, pastor, elas não valorizam e elas não têm mais a responsabilidade, vamos dizer assim, de valorizar os méritos e de olhar e de reconhecer os méritos que Moshe carrega, de que Miriam carrega, de que Arão carrega, de que os líderes carregam, os 70 líderes. Sim. Então as pessoas, elas estão como esse povo aqui, ingratas. Ingratas porque Deus fez na vida delas, elas querem voltar a ser aprisionadas, elas querem voltar a serem aprisionadas, voltarem a ter o salarinho delas, voltar a ter aquele controlezinho delas, aquele controle, e não sabem que isso é uma escravidão mental, cultural, e, enfim, não querem se lançar para o novo, não querem se lançar para um ciclo novo, não querem assumir responsabilidades diante de Deus. E ter os seus próprios méritos, vamos dizer assim, amadurecer, crescer. Você pode, querido, você pode adquirir méritos e você deve. Sabe como você adquire méritos? Vencendo a má inclinação. Sim. Você adquire méritos se você vencer a má inclinação. Moshe venceu a má inclinação e hoje ele tem méritos. Moshe venceu a má inclinação, pois ele foi um assassino lá atrás. Ele venceu a má inclinação.
Nós precisamos mostrar para Hashem que nós temos meritocracia, vencendo a nossa Yetzer Hará todo dia, a má inclinação todo dia, a vontade, o desejo pelo mal, a vontade, a má inclinação que quer nos guiar a fazer coisas ruins, murmurar, acusar, ser vitimistas diante de grandes e grandes acessos que Moshe abre. Mas as pessoas se vitimizam. No Egito era melhor, no Egito eu tinha isso e aquilo. Meu irmão, o problema da colheita vai ser sua. Porque a gente sabe o final dessa história. O pior, né, entre aspas, é que a gente sabe o desfecho dessa história das Parashot lá para frente. Porém, o Eterno, ele é muito grande na sua sabedoria. Ele vai preservar aqueles que são e que têm méritos. Ele vai enaltecer aqueles que têm méritos. Pega isso. Você sabe dessa história. Você já ouviu, nós já ouvimos quantas e quantas vezes. Só que Sabe o oposto que eu estou pensando agora? Só virar o microfone, só virar o microfone. Pessoal. O oposto, não vou aparecendo, só o microfone. O oposto é que quem volta por causa da cebola, do alho. E cebola e alho dá mau hálito, né? Então, se você olhar a palavra de quem volta para trás, tem muito mau hálito. Sim. Fica a dica aí. É uma alegoria e tanto. Dá uma cabalá pura de negócio, mas eu não vou falar. Aqui, tá. Os murmuradores, eles falam muito, né? Os murmuradores falam muito e gostam de alho e de cebola. Então, você já sabe que a conversa dos murmuradores não é cheirosa, né? Não é um aroma suave ao Eterno. Dentro do sopro de vida, o mau hálito é um sopro de morte. Sopro de vida virou sopro de morte. Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Se você for ver aqui o título dessa paraxá na tradução, depois de ter deixado. Só que muitos levaram o Egito com eles. Levaram a mente cativa do Egito. Não tinha consciência, entre aspas, de Israel, não tinha a consciência do Deus vivo, do tamanho do Deus. Eles não sabiam um Deus de relacionamento, da grandeza e do que ele pode fazer. Então, isso é perigoso. Hein, e tem muita gente hoje que carrega o Egito. Exato. E esquece de tudo aquilo que Deus pode fazer na vida dele, de libertação, de cura, de transformação, de suprir como Deus supriu, de dar escape como Deus dá escape, de Deus eliminar o tutor da escravidão, aquele que oprimia, o opressor, ficou no mar. Enalteceu o nome dele nessa geração, né? Acabou com todos os opressores. Acabou com os opressores. Desde as pragas até aqui. Você tem medo de Faraó? Olha para trás. Você não estava com medo? Ele estava te perseguindo. Olha de novo. Não tem mais Faraó. Mas tem um Deus que é para frente, para criar para frente, para um caminho novo da frente. Mas muitos deles ainda tinham aquilo, pensando na cebola, no alho, ou nas coisas do Egito. Ou seja, eles não tinham, depois de ter deixado, eles não. Continuo carregando, não é depois de ter deixado o Egito, eu continuo carregando o Egito. E Deus quer fazer, depois de ter deixado, é um tempo novo, depois de ter deixado, deixei, é um tempo novo, é um ciclo novo. Ali, depois de 50 e poucos dias, aí já estava chegando lá na frente a entrega da Torá. Era um preparativo, mas talvez esse povo, talvez não, era isso, eles não tinham a mente ainda totalmente focada para aquilo que Deus, dos planos de Deus, os propósitos de Deus. Eles não buscavam os méritos. E também aqui a gente vai ver que como eles enxergavam Moshe como um serviçal, não como aquele que é o intermediário direto de Deus, que representa até Yeshua aqui. Um Mashiach para aquela geração. Para aquela geração. E sabe que eu queria fazer um insight aqui, que o povo, ele estava acostumado, sim, estava acostumado a ser oprimido. Mas, quando o povo sai do Egito, eles precisam destruir os seus opressores. E os opressores, para a gente caminhar para o fim aqui, que eu vou entrar nessa guerra, os opressores, Deus destruiu o opressor Faraó, Mitzraim,
o Egito. Deus destruiu esse opressor, mas agora Deus nos manda destruir outros opressores. Então, quem sai do Egito tem que sair do Egito com a consciência de que você vai ter que destruir outros opressores também. Por isso que as pessoas voltam para o Egito, porque elas tinham, vamos dizer, era aquela vida satisfeita era uma vida cômoda com aquela opressão, porque aquela opressão te dava algo em troca, porque era domesticado, era uma escravidão domesticada, te dava benefício, então é fácil voltar para o Egito, né? Porque você já acostumou com a dor do Egito, porque te dá uma recompensa, então pode ser que seja apenas uma coisa natural. Porém, quando Deus chama esse povo para sair para fora do Egito, ele chama esse povo para eles lutarem pela geração deles. Só que quantos estão voltando para o Egito para não lutar pelas gerações deles? É isso que eu quero mostrar para vocês. O povo está voltando para o Egito e está deixando a geração na mão de Amaleque. Está deixando a geração na mão dos bruxos, dos feiticeiros do Egito. E aqui nós vemos, e a Paraxá deixa claro que no final dessa Paraxá, os amalequitas, que são descendentes de Esav, descendentes de Esaú, eles atacam Israel, atacam o povo judeu. E o que acontece? Aqui, os domesticados, eles têm que ou lutar ou morrer. Ou eles têm que lutar ou eles têm que morrer. E é aí que muitos titubeiam. Porém, a guerra que Deus preserva eles lá atrás contra os filisteus, que era um povo diferente, aqui, quando eles se deparam com um povo que é do mesmo sangue, porém é um povo que os odeia, Deus faz questão de lutar contra. E deixa ainda marcado que riscará a geração após geração. Iria lutar. Ó, eu apagarei por completo qualquer lembrança de Amaleque debaixo do céu. Quero dizer para você, querido, aqueles que são sangue, aqueles que se voltam como Esaú se voltou, e Amaleque é da linhagem de Esaú, esses Deus faz questão de lutar contra. Porque estão lutando contra o seu próprio povo. Pega isso que eu estou dizendo. As pessoas estão lutando contra o seu próprio povo, e isso é o que Deus está dizendo. Estão se assemelhando aos amalequitas. Não são filisteus, não. Filisteu é um povo ímpio que não conhece da lei de Deus. É um povo que adora outros deuses. É um povo que adora Dagon. É esses que os filisteus adoram. Não conhecem a Torá viva. Não conhecem Yeshua HaMashiach. Não conhecem a rocha. Não conhecem. Então esses que se voltam contra Israel, que se voltam contra Moshe, que se voltam contra os hebreus, esse Deus faz questão de apagar a memória. Isso é muito perigoso. Sim, é muito pesado falar isso, mas isso é muito real. Isso é muito real. Porque Yeshua disse lá na frente que os servos do meu pai entrariam à direita, mas os bodes ficariam à esquerda. E esses bodes que não fazem a vontade de Hashem podem ser categorizados como aqueles que viraram amalequitas, porque perseguiram por trás, querido, por trás o povo de Israel. Eu acho que você está pegando no teu espírito como você tem que ser fidedigno, honroso, e como você tem que ser fiel. Fiel àquele que te gerou. No mínimo respeitoso, mas Amaleque não foi. Amaleque foi odioso, Amaleque foi desrespeitoso, mas tinha um Yehoshua, tinha um Josué naquela geração. E aqui tem Josué. Na minha geração tem Josué, na nossa geração tem Josué, na Beit Havá tem Josués. Aqui tem só Josué. Nesse arraial é só Josué que tem, porque Josué vai desmascarar e vai destruir os amalequitas. Por quê? Porque ele honra Moshe. E tem intercessores, aqui tem Arão, aqui tem Ur segurando o braço de Moshe, e aqui tem Josués que estão submetidos a uma ordem que Moshe dá. Vai e vença Amaleque. E a Bíblia, a Torá, é clara. E Yehoshua, assim, derrotou Amaleque, passando-lhe o povo à espada. Querido,
Nós saímos do Egito não é para ficar perambulando no deserto, não. É para viver uma elevação de consciência. E a elevação de consciência vai nos exigir lutar contra os inimigos das nossas gerações. Será que você está lutando contra os inimigos da sua geração? Se você lutou contra Faraó, você vai deixar Faraó te dar medo? Você vai querer voltar para a escravidão do Egito, ser um domesticado escravo? Ou você vai olhar para a sua frente e ver e receber e se nutrir do maná, e se nutrir de Moshe, e se nutrir das experiências sobrenaturais para vencer as dificuldades, as animosidades malignas que estão no caminho? Pensa comigo. Ou você luta, ou você retrocede. Ou você luta, ou você morre. Ou você volta para o Egito, ou você morre no deserto. O que você vai fazer? Você vai lutar ou você vai temer? Talvez você está sendo preservado, pega o que eu vou te dizer. Talvez você está sendo preservado pela espada de Josué. Talvez você está sendo preservado pelas mãos de Moshe no monte. Talvez você esteja preservado porque ainda tem Arão e tem Ur segurando. E ainda você pertence ao arraial. Mas, querido, muitos caíram no deserto. Então fica a reflexão para você e eu continuarmos a fazer a techuvá, continuarmos a voltar a Torá, continuarmos a nos adequar ao caminho que nós fomos chamados a viver. Nós fomos chamados a viver ao lado de Moshe. Nós somos chamados a viver como Yehoshua, ou como Aharon e Ur, ou como Miriam, ou como o povo que foi o povo que se juntou a Yehoshua para lutar contra Amaleque. O povo teve que lutar, pastor. Sim. Inexperiente? Sim. Mas na força de Adonai, na força da intercessão, na força de uma direção de um líder. Tem uma aula sobre isso, a espada de Josué. A espada de Josué. Tem uma aula aqui no canal. Vai pôr na descrição? Vai aparecer na descrição desse vídeo, depois você confere. Pastor, acho que é isso aí. Estamos por... Sim. As considerações finais aí. Nessas considerações finais há uma escolha. Ser Israel ou ser Esaú, Amaleque. Israel vai receber a bênção. Amaleque vai receber a sentença de morte, que é para ser destruído. E olha que é a raiz da de Isaac. Mas tem um peso do desprezo que ele deu a Deus, as coisas de Deus. Que ele não teve a consciência de buscar a Deus. Mas Deus amou de tal maneira Jacob, que ele colocou sobre os descendentes de Esaú, os amalequitas, a sentença de morte. Mas o mais importante é que esse povo, é que nós, nos ciclos de escravos, a livres, a abençoados, a viver dia de milagres, a viver jornadas de guerra, mesmo não sendo guerreiros, o Deus de guerra, o nosso, o Senhor dos Exércitos, ele, Adonai Tsebaô, ele vai nos levar à vitória, como levou o povo. Mais do que as espadas, a vitória estava nos braços e no cajado de Moshe. Porque o povo prevalecia, porque tinha uma ligação do líder com os céus para abençoar quem estava no vale lutando. Não é só chegar e lutar, tem que ter um líder ligado no céu para te levar à vitória. E Israel tinha, os amalequitas não tinham um líder para levá-los à vitória. Talvez você foi e recebeu oportunidades por causa de um Moshe, e esse Moshe está com os braços levantados. Então, não podemos ser ingratos e voltarmos ao Egito murmurando. Precisamos ir à guerra por uma honra e por uma lealdade. Pense nisso. Que o Eterno te abençoe. Vai subir um louvor, um VT de oferta aí. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos.
Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Foi, é isso aí, agora foi. Estamos de volta. Depois dessa ministração maravilhosa, poderosa, que a gente sentiu a presença de Deus aqui, tenho certeza que você também sentiu aí. Foi revelador para você e agora é esse momento aí, você viu o VT das ofertas, dos dízimos, das primícias, tá aqui no GC desse vídeo. Faça a sua melhor oferta, faça a sua primícia, seu dízimo. Você precisa elevar a sua vida aí em benevolência, em esplendor, com suas ofertas, tá bom, meu irmão? Não retenha sua mão para uma terra que é fértil, tá bem, querido? Então, que o Eterno te abençoe, Shabbat Shalom para você, faça o kiddush aí na tua casa, com teus convidados, os sacerdotes aí. Amanhã às 11 tem aula. Amanhã às 11 tem aula aqui no canal, e fique ligado, porque cada Shabbat tem sido um momento maravilhoso de elevação, pastor Claudio. Um beijo para vocês. Shabbat Shalom, que esse momento tenha sido um momento de fortalecimento para vocês e que a cada dia vocês meditem em todas as parachotes que serão estudadas aqui. Perseverem. Shabbat Shalom. Vamos ver os comentários do chat agora. Estou dando uma olhada aqui nos comentários. Coloque seus comentários aqui, por gentileza. Tá? Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Shema Israel. Shema Israel. Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder.